Salve, rapaziada! Ó, o negócio é o seguinte, eu nunca fiz vídeo nesse esquema aqui, né? Mas eu tô querendo fazer um vídeo com um simulador, pra gente poder entender, né, como vai ser essa última rodada do Campeonato Brasileiro pro Botafogo. Meu irmão, o bicho vai pegar. Assim, tá um negócio inacreditável. A gente tá falando de 6 equipes num cenário de disputas de Libertadores, de fase de grupos, de pré-Libertadores, com o Atlético Paranaense com 55 pontos, o Atlético Mineiro também com 55. O Botafogo em oitavo, nesse momento com 53. Em nono, o América com 52. Em décimo, Fortaleza também com 52. E o São Paulo em décimo primeiro com 51 pontos. Vamos lá, galera. Eu vou tentar traçar todos os cenários aqui. Com o Botafogo perdendo, empatando, ganhando o jogo. Tá legal? É importante a gente tentar compreender o que o Botafogo vai precisar fazer e quem a gente vai precisar secar caso o Botafogo se complique, perca, enfim, cara, a gente vai ter que ficar de olho em todos esses jogos. Vamos lá, rapaziada, aqui tá a classificação do Campeonato Brasileiro, vou tentar ampliar um pouco mais. Pronto, agora ficou mais legalzinho. Agora ficou top. Vamos lá. Seguinte, a gente tem aqui o Atlético Paranaense, que vai ser o nosso adversário, Atlético Mineiro, Botafogo, América, Fortaleza e São Paulo. São os jogos que nos interessam. Vamos lá, rapaziada. Começando por América e Atlético Goianiense. Primeiro, eu vou para um cenário um pouco mais, digamos, realista. Tá legal? Vou tentar, sei lá, vamos tentar buscar aqui um cenário um pouco mais realista, óbvio, puxando uma sardinha pro Botafogo, tá? O América Mineiro, vamos colocar que ele vence o Atlético Goianiense por 2-0, tá legal? Aí aqui a gente pode colocar, 2-1 Fluminense, não interessa tanto pra gente. Santos e Fortaleza. Eu acredito que o Santos consiga encher um pouco o saco do Fortaleza, empatar o jogo. Eu vou colocar aqui um 2-2. Ceará e Juventude, eu vou colocar 1-0 Ceará, não interessa pra gente. Cuiabá e Curitiba, vou colocar 1-1, também não interessa pra gente. Avaí e Flamengo, vou colocar 2-0 Flamengo, também não interessa pra gente. É importante. Corinthians e Atlético Mineiro. Para um outro cenário, que a gente vai imaginar por último, tá bom? Eu vou colocar nesse momento 2-2. Tá? Acho que o Inter ganha do Palmeiras, sempre o vice-campeão ganha do campeão nas rodadas finais. Impressionante. Goiás e São Paulo eu vou colocar 0-0. Botafogo e Atlético Paranaense eu vou colocar 1-0 Botafogo por enquanto, tá? Por enquanto. Para a gente tentar entender alguns cenários. Vamos lá. Com esse cenário, rapaziada, a gente teria aqui o Botafogo em sexto lugar, indo para a fase de grupos da Copa Libertadores. O Atlético Mineiro em sétimo. O América Mineiro em oitavo. O Atlético Paranaense em nono, perdendo até vaga de Libertadores. O Fortaleza em décimo. E o São Paulo em décimo primeiro. Tá? Agora vamos modificar algumas coisas. Cara, eu vou voltar para o modo assim, porque eu acho que fica mais claro para poder ver tanto a tabela quanto os jogos. Vamos para um cenário um pouco mais justo, tá legal? Eu vou colocar aqui o Fortaleza vencendo o Santos e o Botafogo empatando com o Atlético Paranaense. Nesse cenário, o Botafogo ficaria na 10ª posição. Ou seja, o Botafogo teria que ganhar. Se Fortaleza e América vencerem, o Botafogo tem que ganhar. Esse é o primeiro cenário. Fortaleza e América Mineiro ganharam, o Botafogo tem que ganhar. Beleza? Vamos lá, esse é o primeiro ponto. Vamos ser claro aqui. O Botafogo venceu, né? Ganhou. O Botafogo está classificado. O Botafogo está na pré-Libertadores, pelo menos. Abra a fase de grupos. Fase de grupos a gente fala daqui a pouco, tá? Pelo menos o Botafogo estará na pré-Libertadores. O Botafogo vai jogar Libertadores se ganhar do Atlético Paranaense. Depende de si. Depende de si. Tudo bem que é um adversário complicado. A gente está falando do vice-campeão da Libertadores. É um time chato, que não tá de férias, ou seja, ele vai para cima, vai ser um jogo duro, mas o Botafogo depende da vitória dele para ir para a Libertadores, tá? Aí a gente faz o seguinte, traça o seguinte cenário. E o empate? Né? Eu tô colocando aqui, inclusive, Atlético Paranaense e Botafogo empatando em 1-1, que apesar de não ser o cenário ideal pra gente, é um cenário totalmente possível. Né? Um empate entre Botafogo e Atlético Paranaense é um cenário totalmente viável, possível, pode acontecer. Né? O que acontece se o Botafogo empatar? O Botafogo teria que torcer
pro América Mineiro não ganhar, tá? E aí é complicado porque tudo bem que o Atlético Goianiense ainda não caiu. Ele tem que tirar uma diferença de, se eu não me engano, é, 9, né, de saldo pro. Na verdade, é uma diferença ali de 6 de saldo pro Cuiabá, que perdeu de 3-0. Então, se o Cuiabá perder de 3-0 pro Coritiba, e se o Atlético Goianiense ganhar do América por 3-0, o Atlético Goianiense está na primeira divisão, que é muito improvável. Mas, enfim, eu acho que justamente por conta disso, o Atlético Goianiense não vai jogar de sacanagem. Não vai jogar desinteressado, melhor dizendo. Então vamos colocar num cenário aqui o América empatando com o Atlético Goianiense. E o Fortaleza e o Santos empatando também. Aí o Botafogo entra pelo menos em oitavo, se empatar. Beleza? Só que uma situação que ela é muito importante ser ressaltada, ela é a seguinte, é a do São Paulo, tá? O São Paulo, né, a gente tem que ficar de olho nesse jogo entre Goiás e São Paulo também, no pior dos cenários, tá? No pior dos cenários. O São Paulo enfrenta o Goiás, e aí mesmo que o São Paulo vença, um exemplo, o São Paulo vence 8-0, não alcança o Botafogo, porque o Botafogo tem 2 vitórias a mais do que o São Paulo no campeonato, tá? Então, se o Botafogo empatar, o São Paulo não preocupa. O que preocupa são os resultados entre Santos e Fortaleza, e América e Atlético Goianiense, tá legal? Então, esse é o primeiro cenário. Se o Botafogo empatar, Botafogo ganhou, tá classificado. Empatou, tem que torcer pro América não ganhar e pro Fortaleza não ganhar. Esse é o primeiro ponto. Se o Botafogo perder o jogo, aí é uma situação um pouco mais delicada. Se o Botafogo perde o jogo, perde, tá? Qual que é o cenário que a gente tem que imaginar aqui? Se o Botafogo perder a partida, o América, ele não pode ganhar, óbvio, né? Isso é notório, mas o América tem uma opção de empatar. Se o Botafogo perde para o Atlético Paranaense por 1-0, por exemplo, aí entra a questão do saldo, que fica igual entre os dois. Aí o Botafogo teria que perder de 1-0. Se perder de 2-0, por exemplo, o América já passa. Olha que loucura, como é que tá parelho esse campeonato. Então, o Botafogo perdendo por 1-0, a gente teria que torcer para o América, no mínimo, empatar em 1-1. Porque se o América empata em 2-2, o América já passa o Botafogo. Por que já passa o Botafogo? No número de gols marcados no Campeonato Brasileiro. E aí o América tem menos gols sofridos, sabe? Aí se o América vai lá e faz 3-3, o América passa o Botafogo em gols pró. Aqui vocês estão vendo aqui 42-41. Então, se o Botafogo perder, o América teria que empatar em 0-0 ou 1-1, isso avaliando um cenário do Botafogo perdendo por 1-0, tá? Fortaleza e Santos. O Fortaleza não pode ganhar de jeito nenhum, né? Isso é bem óbvio, né? Só que o Fortaleza, ele não tem 15 vitórias. O Fortaleza tem 14 vitórias. Tem uma vitória a menos que o Botafogo. Então, qualquer empate deixa o Botafogo, qualquer empate do Fortaleza deixa o Botafogo à frente do clube cearense, mesmo que o Botafogo perca, tá? Aí um outro cenário é o São Paulo. Se o Botafogo perder, o São Paulo não pode ganhar. Se o Botafogo perde e o São Paulo ganha, quem ultrapassa o Botafogo é o São Paulo. Ou seja, a gente também tem que ficar de olho. Se o Botafogo tomar 1-0, a gente tem que ficar de olho em como é que vai estar esse jogo entre São Paulo e Goiás, tá? Então, um 0-0 já tá de bom tamanho, beleza? E aí, o cenário ele é esse. Até mesmo se o Botafogo perder, ele pode se classificar, o que é improvável, tá? Porque aí dependeria de um empate com poucos gols do América Mineiro, dependeria do Santos ajudar o Botafogo e dependeria do Goiás empatar com o São Paulo. Então, cara, o Botafogo não pode perder esse jogo de jeito nenhum. Empatou também é perigoso. Empatou, o Botafogo tem que olhar para Fortaleza e América e torcer para não vencerem. Agora, vamos para o último cenário, tá? Vamos para o último cenário. Lembrando, o Botafogo ele pode terminar aqui em nono, tá? Vamos colocar aqui, ó.
O Botafogo pode terminar nesse cenário aqui a rodada em nono. Porém, vamos dizer que o Botafogo vença o Atlético Paranaense. Se o Botafogo vencer o Atlético Paranaense, ele já está na pré-Libertadores. Isso não tem mais, assim, discussão. Mas e a fase de grupos? Lembrando que o sexto colocado do Campeonato Brasileiro é o último time que vai direto para a fase de grupos da competição continental, não precisa pegar pré-Libertadores. Isso seria um baita adianto para o Botafogo, assim, em todos os sentidos. Em todos os sentidos seria um baita adianto para o Botafogo. Por quê? Calendário, pré-temporada, o Botafogo poderia fazer uma pré-temporada muito mais cheia, colocando o time B para jogar o Campeonato Carioca, sem se preocupar com a pré-Libertadores. Cara, assim, outra questão, é mercado, né? Não precisaria se preocupar em contratar jogadores de maneira muito acelerada, sabe? E aí, cara, vamos colocar que o Botafogo vença, né? Vamos colocar um cenário em que o Botafogo vença o Atlético Paranaense. Aí a gente tem que secar o Galo, tá? Aí a gente tem que secar o Galo. Se o Botafogo vencer o Atlético Paranaense e o Galo vencer o Corinthians em Itaquera, avaliar esse cenário, porque a nona posição também importa muito, beleza? Então, recapitulando tudo que nós já conversamos aqui, tá? Botafogo ganhou, tá pelo menos na pré-Libertadores. Botafogo ganhou e o Galo tropeçou, empatou ou perdeu, o Botafogo tá na fase de grupos. Se o Botafogo empatar, o Botafogo tem que secar o América Mineiro, para o América não ganhar do Atlético Goianiense, e tem que secar o Fortaleza, para o Fortaleza não ganhar do Santos na Vila Belmiro. Se o Botafogo perder, o América não pode empatar. Se o Botafogo perder por 1-0, aí entra numa briga pessoal ali com o América. Se o Botafogo perde por 1-0, o América não pode empatar fazendo mais de 2 gols. Se o Botafogo perde por 2-0, o único empate aceitável do América é 0-0. O Fortaleza não pode ganhar. O Fortaleza não pode ganhar. Se o Botafogo empata ou perde, o Fortaleza não pode ganhar. E se o Botafogo perde para o Atlético Paranaense, o São Paulo também não pode ganhar do Goiás. Tá? É isso. E vamos colocar que todo mundo faça a sua parte, tá? Que é o que pode acontecer. O América pode vencer o Atlético Goianiense, que está rebaixado praticamente. O Fortaleza pode vencer o Santos, que está mal demais. O São Paulo pode ganhar do Goiás, que também não está legal. Aí cabe ao Botafogo fazer isso aqui. Ganha do Atlético Paranaense. E aí o Botafogo vai da nona posição num cenário desse para sexta. Ou seja, é 8 ou 80. O Botafogo pode ir tanto para a Sul-Americana quanto para a fase de grupos da Libertadores. Valeu?
Um abraço e manda esse vídeo para geral, para todo mundo entender todos os cenários. Inclusive, eu vou colocar por escrito aqui na descrição todos os cenários favoráveis para o Botafogo para ir para a Libertadores. Valeu? Um abraço. Fui!